Bom dia, povo de Deus, povo abençoado. A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu venho nesta manhã apresentar aos irmãos mais uma porção da palavra de Deus. E nessa manhã eu quero deixar para os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém. Palavra abençoada, né, meus irmãos? Nós vemos aqui uma palavra que se refere a um homem chamado Jó. E a Bíblia vai dizer que Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem sincero diante de Deus. Jó era reto. Jó temia verdadeiramente ao Senhor. Mas nós vamos ver ao longo dessa história que Jó era um homem muito abençoado, era um homem que tinha muitos bens, era um homem que tinha uma bela família. E Jó andava na presença de Deus. Mas um dia, meus queridos, Jó, ele veio a perder todos esses bens a qual ele tinha. Jó perdeu a sua família. Mas o mais interessante é que, ao longo desse relato, nós vamos ver que Jó, ele perde família, Jó ele perde bens materiais, Jó ele fica gravemente enfermo, mas Jó ele permanece na presença de Deus. Mas nós não podemos simplesmente abrir a Bíblia e contar a história de Jó e nos dar por satisfeito. Nós não podemos simplesmente contar a história de Jó, fechar a Bíblia e achar que está tudo certo, que nós aprendemos alguma coisa, porque não é assim. Nós precisamos trazer para a nossa vida os valores que estão agregados a este relato. Será que nós somos capazes de passar por tudo que Jó passou e continuar adorando a Deus como Jó continuou adorando a Deus? Continuar louvando a Deus como Jó continuou louvando a Deus? Será que no momento, meus queridos, em que nós estivermos diante da adversidade, nós vamos ser gratos a Deus? Será que no momento em que o nosso barco estiver enfrentando uma grande tempestade, nós vamos continuar sendo fiel a Deus? Será que quando estivermos literalmente no fundo do poço, nós vamos continuar adorando a Deus? Porque isso, meus queridos, é o que nós aprendemos da vida de Jó. Porque Jó era cristão, porque Jó era temente a Deus. Mas será que nós somos cristãos? Será que nós somos tementes a Deus? Será que nós somos capazes de adorar o Senhor no dia da adversidade? Porque a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então, meus queridos, nós temos que estar ciente que ser cristão, aleluia, não é só viver na abundância de bens. Ser cristão não é só ganhar nessa vida, porque muitas vezes nós perdemos e às vezes é necessário que nós perdemos. A Bíblia vai dizer que muitas vezes Deus nos leva para o deserto para falar ao nosso coração. Porque às vezes nós só conseguimos ouvir a voz de Deus quando nós estamos no deserto, quando nós estamos diante da adversidade. Nós precisamos, meus queridos, viver
uma vida como cristão verdadeiro. Nós precisamos, meus queridos, ser capazes de adorar a Deus no dia da adversidade. Nós precisamos entender que Deus é Deus acima de tudo e de todos. Que não importa o momento em que nós estivermos passando, Deus, Ele continua sendo Deus e é digno de toda honra e de toda glória. Seja cristão, não seja crente. O que é ser cristão? Cristão é permanecer na fé. Cristão é não abrir mão da sua convicção. Cristão é entender que a nossa herança não está ligada a esta terra, mas a nossa herança está no reino de Deus. Vamos viver a nossa vida espiritual de forma abundante. E esquecer as ilusões que são oferecidas a nós neste mundo. Porque tudo nesta vida passará. Mas a promessa de Deus, a promessa de salvação, essa permanecerá para todo sempre. Eu quero finalizar deixando para você o que Jó falou no capítulo 1, versículo 20 e 21, para que eu e você possamos nesse dia refletir melhor as nossas ações, as nossas atitudes como cristão. Diz a palavra do Senhor. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a reação de Jó diante de tudo que ele estava passando. Eu disse no início do texto que Jó era um homem abençoado nas suas finanças, na sua família, nos seus amigos. Jó era abençoado em tudo. Jó era cercado de bênçãos materiais. Mas um dia Jó perdeu tudo isso. Um dia Jó perdeu todas as suas fazendas. Um dia Jó perdeu os seus 10 filhos. Um dia Jó foi atacado com uma enfermidade de lepra, da onde ele não conseguia, meus irmãos, sequer se coçar com as suas mãos, se coçava com caco de telha. Era uma situação terrível, mas Jó termina nesse versículo adorando ao Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus. Seja abençoado com essa palavra. Entenda que Deus continua sendo Deus, independente de qualquer situação que você estiver passando. Deus abençoe sua vida, fica na paz, um ótimo domingo a todos e que as bênçãos espirituais te alcancem. Paz do Senhor Jesus a todos.